Bora galera, matemática do EVA na janela. O assunto hoje é racionalização. O que é racionalização? Transformar uma expressão algébrica em outra de mesmo valor sem radical no denominador. Ou seja, vamos falar o que a gente entende. Tira a raiz de baixo. Não pode ter raiz embaixo. Por quê? Dividir um número irracional por um número racional é fácil. Agora, dividir um número racional por um número irracional, a conta vai se tornar complicada. Ou seja, a matemática adota por convenção que nós não deixamos raiz embaixo. Beleza? E o nome desse processo para assumir com essa raiz é racionalizar. Para isso você precisa lembrar daquela aula que eu dei para vocês, da definição de raiz, que é o seguinte: como é que eu sumo essa raiz? Você sabe que se eu pegar uma fração, multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, dá o mesmo resultado? Quer ver, por exemplo? 3/5. Beleza? Se eu multiplicar por cima, em cima por 2, fica 6, e embaixo por 2 fica 10, é o mesmo resultado. Por isso que a gente pode multiplicar ou simplificar, que também é dividir em cima e embaixo. Se você pegar a calculadora e colocar lá 3 dividido por 5 dá 0,6 e 6 dividido por 10 dá 0,6. Não altera o valor dessa fração. Então o que eu vou fazer para racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. É só pegar o cara que está embaixo e multiplicar. Simples, não é? Então beleza. Vamos lembrar aquela aula de multiplicação e também a aula de definição. 6 vezes raiz de 3 é racional com irracional, não dá para multiplicar, fica assim. E raiz de 3 vezes raiz de 3? Galera, a gente mantém o de dentro. 3 vezes 3 é 9, raiz de 9 é 3. Ou, beleza? Eu não posso escrever assim, para você entender legal o que vai acontecer até nos próximos. 3 ao quadrado? O que é 3 ao quadrado? É 9. Só que pela regra que a gente aprendeu, eu posso pegar agora a raiz e cortar com o expoente. Vai sobrar o 3 embaixo. Então, resumindo, acabou. Mas olha o que eu vou fazer aqui para facilitar a vida de vocês. Vou voltar, apaga. Agora eu já sei que raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Sumiu a raiz. Sumiu o radical. Então eu racionalizei. Lá em cima ficou 6 raiz de 3. Beleza? Então o que eu posso fazer aqui agora? Só simplificar o 6 com 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 raiz de 3, placar final. Agora presta bastante atenção no outro exemplo. Por exemplo, professora, já sei, aprendi. Vou multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Só que olha o que vai acontecer aqui embaixo. Raiz de 3, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, fica raiz cúbica de 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado pode sair da raiz cúbica? Não pode, porque como eu ensinei lá em definição, você precisa ver a aula de definição de raiz. O 2 só pagou 2 anos de prisão e ele devia 3, ele não saiu da prisão. Então eu não racionalizei. Não é toda hora que eu vou copiar o cara e resolver. Só na raiz quadrada que eu consigo fazer isso. Esse cara aqui, como que funciona o negócio? Quanto que o 2 precisa para sair da prisão? Ele precisa de 3 caras, porque é raiz cúbica. Só que ele só tem um. Ele já tem um aqui, ó. Esse aqui é o número 1. Ou seja, quanto falta para ele sair da prisão? Faltam 2 anos para ele pagar. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Beleza? Em cima e embaixo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então como é que fica? Lá em cima 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, sobre, embaixo, multiplicação de raiz. Mantém a raiz, 2 a primeira vezes 2 a segunda, mantém o índice, multiplicação de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, 1 mais 2, 3. Vocês repararam que agora ele pagou a dívida dele? Então o que eu faço? Corto, como é que ficou isso aqui? Igual, lá em cima, 2
raiz cúbica 2 ao quadrado é 4 sobre 2. Corta o 2 com 2, raiz cúbica de 4. Beleza? Próximo. Esse é simples, porque é raiz quadrada. Você multiplica por raiz de 5 em cima e raiz de 5 embaixo. Então fica 20 raiz de 5 em cima, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E raiz de 25 é 5, ou seja, racionalizei. Sumiu com a raiz de baixo. Só que aqui dá para simplificar. 20 dividido por 5 dá 4 raiz de 5. Beleza? Penúltimo. Quem é a raiz que está embaixo? Não é 2 raiz de 3. Eu não preciso multiplicar pelo mesmo número. Eu preciso multiplicar pela mesma raiz. Então, vou multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Cuidado agora. 3 raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, mantém a raiz, multiplica os dois de dentro. 2 vezes 3, 6. E aqui embaixo, o 2 mantém. E quanto que é raiz de 3 vezes raiz de 3? Dá raiz de 9, que vira 3. Beleza? Então, cuidado. Agora, esse 3 de cima eu posso cortar com 3 de baixo. Ficou raiz de 6 sobre 2. E vamos para o último, então. E o último é o seguinte. Raiz quarta, o cara deve 4 anos. Só que 125, se tu não simplificar agora, tu vai simplificar no final. Ninguém vai deixar a raiz quarta de 125 numa questão com alternativa. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu vou transformar o 125, eu vou decompor ele. Vai dar 5, vira 25, vai dar 5, vira 5, vai dar 5, vai dar 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 5 à terceira. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque na hora de racionalizar, eu vou multiplicar em cima e embaixo. Quanto falta para esse cara chegar nesse aqui? Ou seja, ele pagou 3 anos de prisão, só que ele tinha que pagar 4. Está faltando 1. Então, para racionalizar esse cara, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quarta de 5. Lembrando que 5, galera, é a mesma coisa que 5 à primeira. Beleza? Então, como é que ficou isso? Ó? Raiz quarta de 5 em cima, raiz quarta de 5 embaixo. Então, 1 vezes isso dá isso mesmo. Fica raiz quarta de 5. Agora, raiz quarta de 5 à terceira vezes raiz quarta de 5 à primeira é mantém a raiz e fica 5 e somos expoentes. 3 mais 1. Beleza? Só que 3 mais 1 é 4, que é o que eu queria. Então eu corto o 4 daqui com o 4 de lá. Fica raiz quarta de 5 sobre 5. Que corta, corta. Ou seja, galera, racionalizei. Beleza? Bora, galera! Segundo caso da matemática da janela na racionalização. É o seguinte, para esse segundo caso, o caso 2, eu vou precisar recorrer a um produto notável que é soma pela diferença. Multiplicação da soma pela diferença. Vocês lembram quanto que dá isso? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, essa ideia que vai fazer com que eu resolva esse problema, essa ideia. Então, por exemplo, porque eu preciso tirar a raiz daqui. Se eu multiplicar por raiz de 3 somente, raiz de 3 vezes raiz de 3 sumiu, fica 3. Agora, raiz de 3 vezes menos 1 fica menos raiz de 3, ou seja, eu tirei de um lado e coloquei no outro, não adianta nada. Então, a saída é, esses dois caras não estão subtraindo, eu vou multiplicar por eles somando, que aí eu vou usar esse produto notável, que é quadrado do primeiro vai sumir a raiz e quadrado do segundo. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo para não alterar o valor da expressão. Beleza? Então, como é que fica? 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Ok? E embaixo, não é o produto da soma pela diferença? Soma pela diferença? Então, como que é a resolução? Quadrado do primeiro
menos quadrado do segundo. Como é que ficou isso? Lá em cima mantém 2 raiz de 3, não precisava nem ter aplicado a distributiva, mas agora já foi. Sobre raiz de 3 com o quadrado corta, fica 3, menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu falei, não precisava aplicar a distributiva, porque eu preciso do 2 em evidência para cortar com o de baixo aqui, ó. Fica 2 raiz de 3, deixa eu deixar o 2 em evidência de novo, sem a distributiva. 3 menos 1, 2, que aí corta, tá vendo? Por isso que eu deixei. Ou, se você quisesse, pus evidência. Se você quisesse, podia fazer o seguinte também. Deixa assim, do jeito que tá. Tranquilo? Embaixo fica 2. Aí você simplifica a equação todinha por 2. Vai ficar raiz de 3 mais 1. Deu na mesma, beleza? Os dois caminhos tanto faz. Mas tranquilo. Próximo, mesma coisa. Eu tenho 2 caras somando. Então eu tenho que multiplicar pelos 2 caras subtraindo. Em cima e embaixo. Lá em cima, não vou nem aplicar a distributiva dessa vez para não correr o mesmo risco ali no de cima. Então eu vou deixar assim, ó, raiz de 6 menos raiz de 2. Embaixo, quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Raiz de 6 ao quadrado, 6, sumiu a raiz. Quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado, corta, corta, menos 2. Então como é que ficou? 8, eita, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 6 menos 2, 4. 8 dividido por 4, 2. Então fica 2 raiz de 6 menos raiz de 2. Se eu aplicar a distributiva, pode dar 2 raiz de 6 menos 2 raiz de 2. Tanto faz essa resposta ou essa. Na verdade, se for alternativa, é bem provável que tenha essa aqui, aplicando a distributiva. Beleza? Próximo, penúltimo. Por quanto eu tenho que multiplicar? Soma pela diferença deles. 1 vezes tudo isso, dá tudo isso. E aqui, quadrado do primeiro, 1. Menos quadrado do segundo, raiz de 5 ao quadrado, corta, corta, 5. Como é que fica isso? 1 menos raiz de 5 sobre menos 4. Normalmente a gente não deixa o menos embaixo. Se eu passar ele para cima, esse cara está negativo, vai ficar positivo. Esse cara está positivo, vai ficar negativo. E esse cara está negativo, fica positivo. Ou seja, é como se você multiplicasse por menos 1. Mas não é isso. Porque se eu multiplicar por menos 1, muda o sinal da fração. Aqui eu só estou passando menos para cima para não deixar embaixo. Esse resultado é a mesma coisa do que esse. E o último, para a gente finalizar, é o seguinte, só tem 1 lá embaixo, então não vou usar esse produto notável. Vai mudar alguma coisa lá em cima? Não. Suave, galera. Ó, multiplica por raiz de 2 em cima, multiplica por raiz de 2 embaixo. Então fica raiz de 2, que é esse cara, vezes aqueles 2 ali, raiz de 3, mais raiz de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Beleza? Na verdade dá raiz de 4, que é 2 ao quadrado, corta, corta, dá 2, ou raiz de 4 é 2. Beleza? Espero que você tenha entendido isso. Agora vamos aplicar a distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, não dá para enxergar aqui, ó, raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2, sobre 2, acabou. Não pode simplificar, porque aqui está somando e ali dividindo. Beleza? Até a próxima, pessoal.